Eu quero dizer algo para vocês. Esse período do mês de abril, e esse período que a gente relembra a Páscoa, para mim, de uma maneira especial, toca muito o coração. E fala a respeito de uma peregrinação do povo de Deus, uma peregrinação que tem tudo a ver com a nossa peregrinação também, não é verdade? Porque parece que essas histórias de peregrinações, ou essa história da própria peregrinação do povo de Israel até a Terra Prometida, e depois de tudo aquilo que acontece com eles ali já na Terra, tem muitas lições, tem muitas coisas para ensinar para nós. Mas com certeza, amados irmãos, esse período em que a gente celebra a Páscoa, nós tivemos aqui já tantos eventos, né? Já tivemos o musical de Natal, já tivemos musical de Páscoa, já tivemos do Mini, do Viva a Vida, já tivemos mensagens aqui anunciadas da Páscoa, e hoje é o domingo que encerra este mês de celebrações. E como é um momento muito especial para mim, eu quero compartilhar com os irmãos algo que vem do meu tempo com Deus. Aliás, como todas as manhãs fazemos, eu e a princesa Tânia Mara, a gente se assenta na cama assim que acorda, nós vamos ali, ela traz uma aguinha morna com limão, né? A gente toma, depois um cafezinho sem açúcar para ficar bom para o dia, e aí a gente vai orar. E aí, depois de orar, eu coloco a minha cabeça no colo real. O colo real é uma coisa maravilhosa, né? Exclusividade minha nesse momento. E aí, então, ela pega e abre ali alguns trechos da Bíblia, depois de nós lermos alguns, ela lê um ou dois devocionais. Num dia desses da semana, que nós estávamos relembrando sobre a Páscoa, enquanto estava naquele momento ali, Deus me falou claramente, e eu pude até escrever. Eu saí dali, levantei e disse assim, para eu não esquecer, eu vou escrever. E tratava-se de 3 declarações de Deus. 3 declarações de amor de Deus, através da Páscoa. Naquele momento em que eu me recordava de como aconteceu com o povo de Israel, Deus ministrava ao meu coração 3 declarações. E eu quero compartilhar isso com você. Porque eu creio que à medida que Deus colocou no meu coração de compartilhar com você, isso também pode abençoar. Então, eu quero convidar para que você entre mesmo nessa história. Jesus é a nossa Páscoa. Isso tem que ficar bem claro. O Novo Testamento deixa bem claro, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E talvez, se você é um pouquinho mais novo na fé, você se pergunte, que história é essa de Cordeiro Pascal? Sempre ouvi de Páscoa, ouvia falar de ovos de chocolates e coisas assim. Mas que história é essa de Cordeiro? E nós vamos aprender um pouco. Talvez você seja já um pouco mais, já tenha uma caminhada a mais na fé, conheça, mas talvez tenha se esquecido de algumas coisas. Nós vamos relembrar. Mas com certeza essas 3 declarações de amor da Páscoa, Deus vai fazer você guardar no seu coração. A priori, pode parecer a você que não tem conexão, mas depois que nós começarmos a ler, você vai perceber como Deus sempre faz suas conexões de maneira fantástica, sobrenatural. A primeira frase que me veio à mente foi, dói mais em mim do que em você. A outra frase foi, eu tenho um futuro para você. E a outra foi, cumpro o que prometo, confie em mim.
Eu disse: Senhor, o que isso tem exatamente a ver com a Páscoa? E ele começou a descortinar aquilo enquanto nós estávamos ali no nosso devocional. E essa primeira frase, dói mais em mim do que em você, tem explicação ou tem ligação com o Êxodo 3, 7, 6, 5. Eu vou ler alguns também, outros, e vou começar agora. Êxodo, então, no capítulo 3, de 7 a 9, primeiramente. Eu cortei um pedaço para não ficar muito longo o texto, mas depois você pode ler o versículo 8 inteiro. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. E mais lá à frente, em Êxodo 6, 5, ao versículo ele diz: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Eu vou deixar aqui primeiro este versículo isolado, apenas para que você não fique perdido um pouco na história. Por que Deus está falando isso com Israel? Muito bem, Israel foi escravizado pelos egípcios, mas há necessidade de lembrar o que vem um pouquinho antes. Por que Israel estava no Egito? Muito bem, houve uma grande fome em várias partes da terra, havia uma desavença dos irmãos que eram filhos de Jacó, e José passou por toda uma peregrinação na vida, não é? Ele foi maltratado pelos seus irmãos, foi jogado numa cova, saiu da cova, foi para a casa de Potifar, saiu da casa de Potifar, lá na casa de Potifar ele prosperou, mas aí a mulher de Potifar fez coisas terríveis a ele, mentiu a seu respeito, ele foi parar na prisão. Depois, lá na prisão, quase que esquecido, ele interpreta um sonho de dois homens, e depois um daqueles homens sai da prisão, segundo ao próprio sonho de José, vai parar lá na frente de Faraó, e aí Faraó tem um sonho terrível, não consegue nenhum mago, nenhum daqueles que sabiam ler sonhos, sabiam a interpretação do sonho de Faraó. Então aquele homem que está ali na prisão estava na prisão, se lembra que José interpretava sonhos, e ele é chamado, ele interpreta os sonhos que têm a ver com anos e anos no Egito. Faraó o coloca como primeiro-ministro, vamos dizer assim, do Egito, e acima dele só estava Faraó. E José, então, começa a viver muitos anos de prosperidade. Como ele é um israelita, ele traz a sua família, e com ele vem todos aqueles descendentes de Jacó, que já eram inúmeros. Eles vêm viver ali no Egito. O Faraó, em agradecimento a José, dá boas terras, e os israelitas prosperam na terra do Egito, e estão vivendo muito bem na terra do Egito. Mas, passa um tempo, aquele Faraó morre, e José também. Quando ele morre, José também, o tratamento com o povo de Israel muda. Mesmo porque aquele Faraó, sendo um homem mau, ele olha para o povo e diz assim: esse povo de Israel aqui prosperou muito na terra, e eles são numerosos. Se esse povo resolve, com o dinheiro que eles têm, e com o número que eles têm de gente aí, montar um exército e fazer uma rebelião, dificilmente alguém segura esse povo. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos torná-los pobres, nós vamos tirar aquilo que eles têm, e nós vamos escravizá-los, e eu vou oprimi-los tanto, que eles apenas trabalharão por um lugar onde dormir e por comida. Serão meus escravos. Eu estarei realmente pesando a mão sobre esse povo, e assim foi que aconteceu.
Quando Israel está nessa situação, eles começam a clamar ao Senhor, mas parece que as orações não lhes são ouvidas. E aí começa um processo de deteriorização da própria identidade daquele povo. Aqui eu quero parar um pouquinho para falar sobre a minha peregrinação. O que o fracasso e o que a dor tem falado com você? Porque quando você ressignifica a dor, você reescreve a sua história. Quando você ressignifica a dor, você reescreve a sua história. Muitos de nós passamos por sofrimentos e por dificuldades durante algum tempo, que essas dores, esses momentos de dificuldades, parecem nos alejar psicologicamente. As nossas emoções ficam em frangalhos. E tem momentos na vida que você não entende determinada coisa que lhe aconteceu e que realmente parece irreversível. Porque não foi só num dia que aconteceu, foi numa semana, foi num mês, foi em um ano, foi em uma década, você lutou contra aquilo, você era bem jovem, de repente você está ficando mais velho e você olha as coisas e determinadas circunstâncias parecem não mudar mais. Isso vai fazendo com que você, mediante a sua dor e as suas lutas, você comece a perguntar, afinal de contas, quem eu sou? Será que Deus mesmo ouve as minhas orações? Ou será que Deus mesmo se importa comigo? Ele ainda está disposto a interferir na história da minha vida? Israel parecia assim, ele parecia um povo que diz, olha, já passaram-se tantos anos que a gente está nessa situação, que eu acho que Deus não se importa conosco. E aquelas promessas que nós ouvimos no passado, que vinha desde lá dos nossos pais, veio de Abraão, de Isaac e de Jacó, parece que já não faz mais sentido. Nós não somos aquele povo que iria sair de um lugar na nossa peregrinação. Abraão era um nômade, né? Que com a sua clã vivia em tendas. E Deus se revelou tanto a essas famílias. E tinha uma promessa que inicialmente parecia impossível de ser cumprida, porque Abraão, quando recebe a promessa de um filho que se tornaria uma nação, ele já é bem velho, a sua esposa também, eles já não podem mais ter filhos, e de uma maneira milagrosa nasce Isaac, e aí então vem deles, de Sara não nasceu apenas uma nação, mas nasceu aí no mínimo, sem medo de errar, umas 3 nações. Só que aí, as coisas que aconteceram durante aqueles anos, a dor, o sofrimento, aquela aparente falta de resposta de oração, pareceu ter aleijado o povo. Eles não sabiam direito quem eles eram, e muito menos estavam vivendo dentro de um propósito, ou acreditavam naquelas promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. E na sua vida, como é que é? E na minha vida? Nessa nossa peregrinação, como estamos nós? Naquele momento do povo de Israel, eles estavam com a identidade totalmente destruída, eles não sentiam propósito nenhum de vida, e viam que aquelas promessas que os seus antepassados contavam, não se cumpririam mesmo. Tamanha é essa verdade que, posteriormente, quando Moisés vai falar a eles que Deus iria os libertá-los, eles não acreditam. Não acreditam por quê? Porque eles já deveriam ter tentado várias vezes, várias reações contra aqueles seus feitores, aqueles que os escravizavam, e eles não tinham tido sucesso, e doía muito. Então, é aquela coisa, parece que quando você tem uma luta que você não consegue mais vencer, as pessoas sempre vêm com aquela frase, aceita, sabe de cor essa, hein? Aceita que
É verdade. Quantas vezes nós ouvimos a frase, olha, é melhor você se acostumar com isso, porque às vezes é necessário resignação para se ter resiliência. E quando as coisas você percebe que não vão, não adianta mais você ficar insistindo. Uma vez uma pessoa me perguntou isso, falou, pastor, você não está vendo qual é a situação? Até quando você vai insistir em acreditar? Eu disse, eu espero que enquanto eu estiver vivo, eu insista em acreditar. Peço poder a Deus para que eu continue acreditando mesmo contra as circunstâncias. Porque essa frase, aceita que dói menos, me parece dizer, olha, as circunstâncias indicam para você que isso não vai mais melhorar, que isso é desse jeito e não tem mais retorno. Eu tenho 2 filhos, o Felipe e o Gabriel. E o Felipe é o meu primogênito, e eu lembro quando ele nasceu, a gente não estava tão acostumado, mas isso se repetiu com o Gabriel, talvez em menor intensidade. Mas aconteceu do mesmo jeito. Eles eram bem bebezinhos, e de repente eles estavam lá no berço e começavam a respirar com dificuldade, narizinho trancado, e aí a gente começava a perceber, pegava na testinha, está com febre. Bom, aí a coisa ficava assim, meu Deus do céu, o que será isso? O que será isso? Se não fosse de madrugada, a gente ia ligar para o pediatra, porque será que é alguma coisa séria? Será que... E a gente pensava assim, eu olhava para a mãe dele olhava para mim, a gente pensava assim, puxa, Deus podia passar essa dor para mim. Tirava a dor dele e passava a dor para mim. Não é verdade? Aí a gente ia ao médico, e eu me lembro que do médico ainda, o meu filho depois até muito tempo falava do tio Bira, era o doutor Bira. E ele chegava lá e o doutor Bira falava assim, papai e mamãe, isso aí não é nada, vai passar, viu? Ele só tem uma gripezinha, mas parece que doeu mais em vocês do que o que está doendo nele. Quando eu estava nesse momento com Deus, Deus me fez lembrar, lembra quando você olhava para o seu filho e doía mais em você do que nele? Quando você sente uma dor, meu filho, dói mais em mim do que em você. Acredite nisso. Eu me importo e me envolvo com a sua dor. Palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Eu me importo e me envolvo com a sua dor. Só de sentir que tem alguém que pode compartilhar da nossa dor, a gente já não se alivia um pouquinho. Eu me lembro que uma vez eu fui a um velório, eu nunca me esqueço dessa, eu já contei algumas vezes para os irmãos, mas é sempre bom contar. Eu me lembro que eu fui, cheguei, era um senhor que estava ali, sendo velado, e eu me aproximei, alguém que conhecia, chegou e falou, olha, aquela ali é a filha dele. Mas ninguém consegue conversar com ela. Ela logo já, não quero saber e tal, estava inconsolável. Eu orei um pouco, cheguei ao lado, sentei ao lado dela e disse assim, poxa, é muito difícil perder um pai, né? Ela olhou para mim e disse assim, por quê? Você já perdeu o seu? Eu falei sim, há alguns meses atrás, eu perdi o meu pai. Ah, é? E como foi com você? Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele não é um Senhor que está lá sentado nos céus e que não sente o que você está sentindo e que não se envolve com o que você está sentindo. Ele é um Pai que ama você, dói mais nele do que em você. A segunda declaração de amor naquela hora, naquele momento, era a frase de que o Senhor estava dizendo a mim, eu tenho um futuro para você, eu tenho um futuro para você.
eu tenho um futuro para você. Eu falei, agora, como é que isso se encaixa nessa história da Páscoa, já que são declarações da Páscoa? E eu fui ali, e Deus me mostrou o texto que está aqui. Preste bastante atenção nisso. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro da terra, debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Talvez para a gente que conhece toda a história, a gente diga assim, não, mas assim, Deus falou, está falado, né? Mas é assim que você fala quando você está numa dificuldade, que você não sabe para onde vai sair, e você fala, ai, 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 ai. É, sim, sabe por quê? Os problemas, as dificuldades, os fracassos, as dores, essa terrível luta que às vezes você atravessa na sua vida, com uma perda, com um abandono, com alguma coisa que te feriu demais, com uma violência, essas coisas, elas tendem a deixar você com menos visão de futuro. Há dores, aliás, que extraem do coração das pessoas visão de futuro mesmo. Eu não sei quantos de vocês já participaram de cursos, de eventos, de seminários, principalmente que trabalham nessa área, que vai trabalhar com os traumas e com as dores. Um dos seminários que eu aconselharia você, não somente a fazer, mas você se tornar um facilitador, é o Seminário Veredas. A gente vê ali muitas histórias de pessoas que sofreram com traumas, e que quando elas começam ali, você percebe claramente que elas não têm expectativa nenhuma sobre o seu futuro. Porque aquilo que aconteceu em um determinado momento, numa hora, principalmente que envolve pessoas de dentro da própria casa, teve o poder de tirar delas a esperança de futuro. E aí, elas têm uma tendência de não ouvir mais nada que faz referência. Olha, está assim agora, mas amanhã. Ó, está assim agora, mas depois. Amados irmãos, até que ponto nós cremos de verdade em Deus? Não, de verdade para valer. Verdadeiramente de verdade. Eu vou dizer por quê para você. É claro que quando a gente faz as nossas declarações a respeito de Deus, e até no nosso estudo lá na escola bíblica, na escola do discípulo, quando a gente vai fazer um estudo da palavra, e vamos falar sobre os atributos de Deus, nós nos lembramos que Deus é aquele que sabe todas as coisas, é um Deus onisciente, é um Deus que está presente, é um Deus onipresente, é um Deus eterno, Ele não tem fim, é um Deus onipotente, é o todo-poderoso Deus, e nada, não há coisa nenhuma que Ele não possa fazer. E nós estudamos isso e vemos as histórias na Bíblia e a gente diz assim, uau, cada história. Mas quando Deus fala coisas a respeito do seu futuro, como você age e reage? Sim, porque Moisés, ele é um homem, o homem que ouve isso aqui, ele é um homem que não tem expectativa sobre o futuro. Sabe por quê? Ele nasceu de uma mulher hebreia, e ele foi levado para o palácio de Faraó, foi criado pela filha de Faraó, então ele tornou-se o filho da filha de Faraó. Ele era um homem que tinha tudo ali no palácio, criado nas melhores escolas, e tinha uma cultura muito alta, mas de repente ele toma um homem, ele assassina um homem, e ele foge.
porque senão ele seria executado, porque um israelita, e agora já descoberto, assassina um egípcio. Imagina onde que ele ia parar com isso daí. Perceba só, amados irmãos, que quando Moisés foge, ele acaba indo morar com a sogra. Tem alguma coisa que pode tirar mais o futuro, de expectativa de futuro de alguém, do que morar com a sogra? E o patrão, seu sogrão? Uau, sensacional. É brincadeira, gente. Minha sogra, olha, é demais. Quando ele está ali, ele não tem expectativa nenhuma de coisa alguma. Ele já está feliz ali se ele ficar ali na fazenda, cuidando das suas coisas e ter uma família e dar sustento para a sua família. Acabou. Quando Deus aparece para ele e diz assim: Moisés, eu escolhi você para libertar o povo da escravidão, e eu vou usar você de maneira poderosa para tirar. Em síntese, era isso que Deus falou para Moisés. Moisés falou assim: quem? Você está de brincadeira? Eu? De jeito nenhum. O senhor sabe quem eu sou? Eu sou um fugitivo, eu não posso nem pisar lá no Egito. Se alguém descobre quem eu sou, estou perdido. Não, esse não sou eu. Além do mais, eu sou um homem pesado de língua. Eu não tenho essa eloquência toda que eu vou lá falar, ninguém vai acreditar em mim. Eu tenho um futuro para você. Era a voz de Deus para Moisés e para o meu povo, que é diferente do que o que você vê agora. O que você vê agora indica que você deve aceitar, porque vai doer menos. Mas eu digo para você que o que eu tenho para o seu futuro é muito maior do que o que você imagina sobre si mesmo ou sobre este povo. E, gente, ser grande, ser maior, não é o que a maior parte das pessoas pensam, que é ter muito dinheiro e ser famoso. Ser um grande líder político de uma grande nação ou algo parecido. O sucesso, a pessoa bem-sucedida é aquele que ouve o Senhor e cumpre o propósito do Senhor para a vida dele, sabendo que ele tem uma identidade em Deus, identidade e propósito, identidade e propósito. O Moisés, ele escutou aquilo e falou: não, quem sou eu para ficar discutindo com Deus? Ele falou: tá bom, eu vou. Aí ele chegou lá e falou para o povo. O que você acha que aconteceu na hora que ele falou para o povo? Olha, se ele estava com a identidade destruída, você imagina o povo de Israel. A hora que ele falou, eu acho que o povo olhou para ele assim. Não é relatado isso, mas pela resposta do povo, porque a Bíblia diz claramente, e o povo não lhe deu ouvido. É como se alguém ouvisse assim, o Moisés chegasse para o povo: olha, gente, é o seguinte, Deus me falou numa sarça ardente, ele apareceu para mim, e aí ele disse que ele me usaria para libertar vocês do povo egípcio. E que ele percebeu que vocês são um grande exército, tem um texto que cita exatamente isso, que vocês são um grande exército e vocês vão sair daqui. Aí eu acho que o povo olhou para ele e falou: falou, São Paulino, pode continuar acreditando que você vai ser campeão. O cara falou assim: gente, imagina uma coisa dessa. Ô Moisés, cai na real. Ô Moisés, você é um fugitivo, aliás, você está se arriscando a vir aqui. Você não foi treinado em coisa alguma. Nós não somos nada. Nós não sabemos mexer com armas. Nós não fomos treinados para ser exército, coisa nenhuma. Nós somos um povo que já está acostumado a trabalhar pelo que comer e ter onde dormir. Nós não temos preparo. Você sabe
que você está falando? O Egito, Moisés, é a nação mais poderosa do mundo, o império mais poderoso que existe, e nós somos nada, nós somos exatamente nada, nada vezes nada diante desse povo, e você vem aqui dizer que um ex-fugitivo, um criminoso, vai nos liderar, um povo que não é nada, treinado só a ser escravo, a sair daqui do Egito, ser livres da mão de Faraó. Moisés está maluco. Mas Deus insistiu com Moisés e disse: eu tenho um futuro para você, e eu quero que você diga ao povo a mesma coisa. Deus tem um futuro para nós. Ainda que as circunstâncias, diga um dia após o outro. Ah, você lembra? Você vai lá, ouviu aquelas mensagens, pensamento positivo dos pastores lá, olha o que aconteceu. Está pior do que era ontem. Quem disse que para Deus realizar o que Ele quer realizar, Ele está necessitando que as circunstâncias indicam que tudo vai melhorar? Quem disse? Se você acredita mesmo em Deus, é que nem a peregrinação das irmãs de Lázaro com Jesus, quando o seu irmão adoece. Vai lá, chama Jesus, e Jesus não vem, aí a situação piora, está piorando, vai ficar mais difícil. Aí depois, passa outro dia, morreu. Bom, morreu. Houve algumas histórias de ressurreição, mas é aquela, né? Lembra do profeta com o menino da mulher lá, que não podia ter filho, aí teve filho. Então, antes que o corpo se esfriasse, ele chegou lá e falou: revive, e o menino reviveu. Quem sabe Jesus faz alguma coisa a exemplo dele. Mas eram histórias que há muito tempo tinham passado, mas aí Lázaro é enterrado, e passa um dia, e passa 2 dias, e passa 3, e as circunstâncias só vão dizendo: olha, tomara que Jesus chegue apenas para consolar vocês. Quando chega a notícia para os discípulos dizem: mestre, agora não se incomode tanto, porque Lázaro morreu. E ele diz: não, Lázaro dorme. Bom, se Lázaro dorme, ele vai acordar. E aí Jesus disse: vocês não estão entendendo, Lázaro morreu, mas ele vai acordar. Quando ele chega diante daquelas pessoas, e ele vê aquele choro, aquela tristeza pela morte, ele diz: olha, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Onde ele está? Jesus não toca nisso, sabe por quê? Isso já causou muita dor, você não estava aqui. Ele morreu, foi muito difícil para nós, ainda mais que o senhor não estava aqui. Tipo assim, o senhor já está meio atrasado. Então não toca mais nisso, porque ele já cheira mal. Deixa a gente conviver com a dor. É melhor a gente aceitar que dói menos. E Jesus chega, tira a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que está morto. Esses dias eu vi um homem que fez uma viagem, estava fazendo uma viagem a Israel. Ele disse: não, porque aqui a explicação científica, porque assim, eu sei que Deus faz milagres, mas sempre tem uma explicação científica. Olha, se tem uma explicação científica, não é milagre, filho. Me dá uma explicação científica para uma pessoa que está morta há 4 dias, e já cheira mal, alguém chega na frente e diz: Lázaro, vem para fora. O sujeito sai de lá todo enfaixado, tira a faixa, o sujeito está vivinho da Silva. Me dá uma explicação natural para isso. Não é o poder de Deus. Por isso, Deus estava falando para mim: olha, quando eu disse para Moisés, eu não digo algo que eu não possa cumprir, porque eu falo e eu faço acontecer, não importa como estejam as circunstâncias. Escute, Deus fala, Ele promete e cumpre as suas promessas, não importa como estejam as circunstâncias.
Se você deixar as circunstâncias ditarem a sua fé, você sempre vai ser incrédulo. Mas se você ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aquilo que os teus olhos aqui veem, não mudam a sua fé, porque você sabe que a circunstância, um dia após o outro, pode estar dizendo, já era, já foi, acabou, mas enquanto tiver a voz de Deus dizendo, eu posso ressuscitar um homem depois de 4 dias, e está cheirando mal, não há nada que eu não possa fazer na sua vida. Eu tenho um futuro para você. E por fim eu vou ter que quebrar o recorde, porque me falta 5 minutos e 40 segundos. A terceira declaração da Páscoa. Cumpra o que prometo, confie em mim. Você já notou que uma frase atrás da outra é a mesma coisa, só que dita de maneira diferente? Veja, nós, aqui é Êxodo 12, já falando sobre a Páscoa, eu vou tentar ler e já ir explicando. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, esse deverá ser o primeiro. Em algumas traduções, e talvez sejam as melhores, diga, o principal mês, porque do hebraico cabe mais a tradução principal do que primeiro. Mês do ano para vocês, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, me diga uma coisa, que dia do mês, que dia que é do mês aqui? Desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Ou seja, esse cordeiro nunca vai ser pequeno demais para uma família. Ele é sempre um cordeiro suficiente, até mesmo para você poder compartilhar desse cordeiro. Se aquela família for pequena, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Olha agora, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Perceba que há aqui uma agenda de Deus, esse cordeiro é separado e ele não é morto até que na agenda de Deus ele seja morto. O cordeiro aqui vai ser só morto dentro da agenda de Deus, ninguém pode interferir nessa agenda. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Esse cordeiro será sacrificado de uma maneira que você vai comer, mas vai ter amargo, vai passar amargamente. Esse cordeiro terá que passar por esta situação. E pão sem fermento. Porque se tivesse fermento, não dá para explicar tudo, mas significava que o fermento estava deixando a coisa sem a pureza total. Então o pão teria que ser sem fermento, não podia ter impureza de maneira nenhuma. Não comam a carne crua, nem cozida, nem em água, mas assada no fogo. Ano que vem, se quiser comemorar a Páscoa, não fica com essa historinha de que você não pode fazer churrasco, só pode comer bacalhau, vai ser mais barato só a Páscoa. A Páscoa que o judeu comemora, ele assa um cordeiro. Aí, assada, cabeça, pernas e vice, já viu glória ali, né? Cabeça, come tudo, não deixa nada, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Não pode haver nesse corpo do cordeiro nenhum tipo de mancha, e também ele não pode ser, depois da sua morte, deixado em algum lugar, sem que todo o seu corpo seja preservado.
Como a Páscoa, apressadamente esta Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, olha aí a pureza, hein? Do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer ao 14º dia, até o entardecer no 21º. Pureza. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento. Para encurtar, nós estamos acabando. Então, Moisés convocou a todas as autoridades de Israel e lhes disse, sumiu aqui, eu apertei. Aconteceu que, depois de vocês lerem o texto, estou preocupado com o tempo, deixa eu dizer algo para você. Sabe quando Deus ordenou a Páscoa? 1550 anos aproximadamente antes de Jesus. Leia sobre a Páscoa e você vai perceber por que João chamou Jesus do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem coisas, tudo aqui que você lê, pena que não dá tempo da gente falar sobre tudo isso, mas a maior parte por parte desse texto tem a ver com Jesus. Deixa eu dizer algo para você guardar no seu coração. O povo de Israel comeu o cordeiro e pôs o sangue. O anjo da morte passou por cima das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro. Passar por cima, da onde veio a palavra Páscoa do nosso português. Por quê? Porque tinha a marca do sangue do cordeiro. Quando isso aconteceu, Faraó disse, saiam apressadamente. Eles tinham que comer apressadamente. Eles disse, saiam apressadamente daqui, porque senão todos nós morreremos, porque a gente sabe que o Senhor, a mão do Senhor está agindo em favor de vocês. Sem exército, sem espadas. Deus cumpriu o que disse que faria através de Moisés. E o povo saiu livre para adorar a Deus, rumo à terra prometida. Agora eu pergunto para você, existe impossível para Deus? Pois bem, mas agora pense, 1550 anos se passam, e ele promete, e ele mostra como é que Jesus salvaria a humanidade. Aliás, ele fala isso desde o Jardim do Éden, mas como é Páscoa, estou falando só sobre Páscoa. Quando Jesus vem, ele cumpre todas as características do Cordeiro. Sem mancha, sem pecado, só morre, ele mesmo diz, ninguém pode tomar a minha vida, eu mesmo a entrego. Determinado dias e meses, Jesus cumpriu tudo e nos salvou, e nos livrou da morte, e está nos levando para a terra prometida. Mas sabe o que é lindo? É quando Paulo faz essa leitura, ele diz assim, Deus sempre prometeu tudo o que ele cumpriu. E quando ele diz à igreja de Éfeso sobre os planos de Deus, ele diz assim, que Deus os escolheu desde antes da fundação do mundo, para que vocês sejam santos e irrepreensíveis diante dele. Deixa eu falar. Olha, escuta.
o que Deus prometeu, não importa o que as circunstâncias digam, Ele vai cumprir. Passe quanto tempo passar, aconteça o que acontecer, esteja na circunstância, a circunstância indicando o que ela quiser indicar, o nosso Deus é poderoso para mudar histórias, para mudar a história e para mudar as histórias. Esta é a mensagem de Deus para você e ao seu coração. Viva aquilo que o Senhor tem para você. Não se importe com as circunstâncias. Viva no sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique em pé, meu irmão e minha irmã. Deus não é lindo? Fala a verdade. Veja, olha as declarações de amor de Deus para com a sua vida. Então feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quero te agradecer por esta palavra ministrada e revelada, iluminada. Ela foi revelada quando escrita e o Senhor nos trouxe iluminação para entender o que isso tem a ver com os nossos dias e com nossas vidas. Que todos nós possamos aplicá-la ao nosso coração. Que o amor de Deus Pai, o amor poderoso do Pai, que a graça redentora e salvadora do Cordeiro Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, que a comunhão do Espírito nos faça um, que venha sobre você o poder e a unção, para você viver todos os planos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, tenha uma semana super de Deus, meu irmão.